tudo bem? Essa é a nossa primeira aula, a aula de abertura da nossa escola de vendas, do nosso projeto de escola de vendas. E eu quero falar com vocês 4 temas muito importantes que nós precisamos parar para refletir antes mesmo de começarmos a trabalhar técnicas e todas as demais estruturas. Eu anotei aqui para não me perder. Nós iremos falar de propósito, mediocridade, inutilidade e decisão. O que cada um desses quer dizer e o que isso contribui na área de vendas? Bom, é muito comum na maioria das empresas em que eu tenho contato, eu posso dizer que é quase possível generalizar que a maioria dos vendedores entraram nessa área, entraram nessa profissão mais por uma necessidade, mais por uma condição do que propriamente por uma escolha em trabalhar na área de vendas. Sabemos que vender não é fácil. Muitas palestras, cursos, eu já vi palestrantes dizer que venda é fácil, que venda é uma arte. Quando eu escuto isso, eu só tenho 2 certezas. Ou essa pessoa nunca vendeu nada na vida para falar que o processo de vendas é fácil, ou ela está apenas regurgitando uma mentira para forçar um ganho pessoal, de cunho pessoal. Vender não é fácil. Vender exige disciplina, dedicação, estudo, exige alta performance para que você se torne tão capacitado e que aí sim a venda ela acontece de uma forma natural, mas não é um natural simples, até porque você precisa de intensidade de trabalho. Um vendedor jamais vai vender muito se não colocar intensidade no seu trabalho. Mas para que você, independente do jeito que você chegou até a área de vendas, independente da condição que você se encontra hoje, o que eu quero falar é que você está num cargo que é possível sim ter remunerações extraordinárias, é possível fazer uma carreira sólida de crescimento com base aonde você irá olhar para si e ter orgulho de todos os resultados que você gerou. Bom, mas para que isso aconteça, você só irá conseguir se você tiver uma mentalidade de um vendedor campeão, de uma mente voltada para resultados. E isso você só consegue se você tiver um propósito verdadeiramente forte. E eu quero convidar nessa aula de hoje, quando eu costumo falar do tema medíocre, parece até uma palavra ofensiva. Imagine alguém chegar para você e falar: olha, você é medíocre. Nós tomamos imediatamente aquilo como uma afronta. Mas a palavra medíocre, ela nada mais quer dizer do que mediano, média. E eu sou medíocre em várias áreas da minha vida. Eu gosto muito de leitura, vocês devem estar vendo aí, mas eu sou um leitor mediano. Eu não consigo ler muito rápido, além do que a média geral das pessoas leem. Eu gosto de praticar atividade física, o ciclismo. E a minha velocidade no pedal, ela é mediana. Eu não tomo isso como uma profissão de vida. Aliás, quando eu estou pedalando, eu estou com fone de ouvido, ouvindo curso. Então, ao mesmo tempo que eu estou distraindo a cabeça, eu também estou buscando novos conhecimentos. O meu foco não é diminuir o tempo do pedal. O meu foco não é ser um atleta competitivo de pedal, senão eu teria que tratar esse esporte de uma maneira diferente. E tudo aquilo que você fizer como a maioria das pessoas, você vai ser mediano. Para você não ser mediano em algo que você faz, para você não ser medíocre em algo que você faz, você precisa fazer muito acima do que a média geral. Você precisa pensar diferente, você precisa agir diferente, você precisa ter um grau de intensidade e dedicação muito forte. Agora, se a forma como você atua como vendas, se as comissões que você recebe como vendedor é a mesma ou quase a mesma da maioria da sua equipe, está na média geral do mercado, se você cumpre o seu horário, apenas cumpre o seu horário como os demais, ou seja, tudo que você faz como a maioria das pessoas, pode ser incômodo, mas é verdade, você é medíocre. Eu sou medíocre em tudo que eu faço como a média das pessoas. Da mesma forma,
Quando nós falamos de inutilidade, o que é inutilidade? Nada mais é do que uma pessoa inútil para determinada situação. Eu não estou generalizando, falando que aquela pessoa não serve para nada. Mas, por exemplo, eu sou inútil em várias áreas da minha vida. Se tiver num avião e eu precisar pilotar, pousar aquele avião para que ninguém perca a vida, o piloto teve um mal súbito ali, e depender de eu pousar esse avião, eu sou inútil. Eu não tenho domínio, eu não tenho conhecimento, eu não tenho habilidade para isso. Se eu precisar fazer uma cirurgia cardíaca em um paciente, eu sou inútil, eu não tenho domínio, eu não tenho habilidade. Se a vida dessa pessoa depender da minha cirurgia, a chance dela sobreviver, eu posso falar para você que é abaixo de 0. Eu sou inútil e não tem problema você ser mediano, não tem problema você ser inútil em vários aspectos da sua vida. Sabe qual é o verdadeiro problema? É quando aceitamos ser inútil ou medíocre naquilo que verdadeiramente importa. Veja bem, toda a sua vida profissional, a renda que entra dentro da sua casa, o crescimento, a educação do seu filho, da sua filha, a alimentação que entra dentro da sua casa, tudo isso está associado aos seus ganhos profissionais. E esses ganhos, você só irá conseguir crescer, ou seja, quanto mais eu ganho, quanto mais capacidade eu tenho de gerar recursos, mais saúde, segurança, bem-estar, conhecimento eu posso proporcionar para minha família. Você já parou para pensar nisso? E aí, muitos vendedores entram dentro de um expediente, entram dentro da sua empresa e gastam tempos com WhatsApp, acessando sites inúteis, lendo texto inúteis, compartilhando mensagem inúteis, tudo que não contribui com o seu desenvolvimento profissional. E no final do mês, reclamam quando os resultados não aparecem. Estou falando assim não é porque eu estou bravo, não. É muito pelo contrário, é que me dá uma angústia de ver que nós reclamamos, lamentamos das situações, lamentamos as circunstâncias, queremos ganhar mais, desejamos crescer profissionalmente, mas no dia a dia, quando o processo acontece, que eu preciso me dedicar, infelizmente, eu acabo sendo facilmente envolvido, facilmente eu perco o foco daquilo que importa e aí eu não gerencio o que eu preciso administrar dentro da minha vida profissional. Por que eu escolhi o tema propósito? Para rompermos, para inaugurarmos a nossa escola de venda. O fato é que se você não construir uma mentalidade forte, se você não lembrar todos os dias o que você faz e por que faz aí dentro da sua empresa, é muito provável que você caia no péssimo hábito que a maioria dos vendedores tem. Hoje, quando eu entro dentro de uma loja, seja uma concessionária de alto padrão, seja um comércio em geral, a coisa mais comum que eu encontro é um vendedor com o celular na mão, falando, perdendo tempo, de cabeça baixa, e eu posso, assim, raríssimas vezes eu vejo ele usando isso como uma ferramenta de venda, como uma ferramenta de prospecção, mas ele está ali se envolvendo, deixando o tempo consumir com futilidades, com bobagem, num monte de grupo de WhatsApp. Se você é vendedor, se você realmente deseja crescer, defina quais são verdadeiramente os seus propósitos, pois enquanto você não fizer isso, você vai ser envolvido e ter o seu tempo consumido, tornando-se um vendedor mediano. E isso afetará sua confiança, afetará os seus ganhos, trará consequências para toda a sua família e você certamente será frustrado em venda se você fizer isso. Um vendedor, ele tem que ter um tempo ocioso extremamente produtivo. Se eu não estou prospectando, se eu não estou atendendo ninguém, eu tenho que estar me capacitando em venda. Eu tenho que conhecer meu produto, eu tenho que conhecer técnica, eu tenho que ter uma lista de argumentos, eu tenho que ter perguntas inteligentes, eu tenho que conhecer de assuntos diversificados, porque quando você tiver contato com o seu cliente, você terá que ter capacidade de reverter a venda. E quanto maior for o seu conhecimento, maior for a sua conexão com o seu cliente, maior será a capacidade de reverter isso em vendas. Calma, respira
essa narrativa desesperada que eu fiz aqui não é para criar um alarde, mas é para convidar você a tomar consciência do que realmente importa na sua vida. Você não pode perder o foco. Dá para ser mediano? Sim. Dá para ser medíocre? Sim. Dá para ser inútil? Sim. Mas não naquilo que importa para você, para sua vida, para sua família. Não entra na minha cabeça a pessoa aceitar ser mediano ou medíocre na área profissional, pessoal, familiar, na área espiritual, na saúde. São aspectos que são inegociáveis. E quando você conversa, a pessoa está frustrada, ela gostaria de estar em outra área, ela gostaria de trabalhar no administrativo, ela gostaria de ter cursado uma faculdade, de ter feito isso e aquilo. Pelo amor de Deus, para! É comum hoje escutar e ver no grupos de... Grupos não, em grupos também, mas mais nas redes sociais, palestrantes renomados, treinadores e tudo mais, esses coaches da vida, falando que se você pudesse voltar aos seus 20 anos, o que você faria de diferente? Se você voltasse a 20 anos atrás e com a cabeça, com a mentalidade, com a maturidade que você tem hoje, como seria a sua vida? Eu fico olhando aquilo e eu fico pensando, meu Deus, como que nós somos capazes de perder tempo com suposições e coisas inúteis que não agregam em nada à nossa vida? Primeiro, é impossível você voltar atrás no tempo. Segundo, ainda que voltasse, a grande maioria das pessoas fariam as mesmas coisas, mesmo tendo consciência do futuro que ela terá à frente. E você pode achar que isso, eu estou exagerando. Deixa eu te convidar você para um raciocínio. Nós sabemos hoje como nos alimentar melhor? Sim. Não precisa... Se você buscar um acompanhamento nutricional, melhor. Mas com o número de informações que nós temos hoje, você sabe quais alimentos são saudáveis ou não, quais alimentos são cancerígenos ou não, qual é a alimentação diária que você deveria ter. E aí eu te pergunto, mesmo tendo essa experiência, você consegue manter uma disciplina e uma rigorosidade na sua alimentação? Você sabe a importância da atividade física. E quantas pessoas conseguem manter uma rotina conciliando com a atividade física, mesmo sabendo que ela é muito importante? Se você é pai, mãe, tem seu filho, você sabe a importância de acompanhar ele na escola, na educação, de dispor de tempo para acompanhar o crescimento dele. E quanto tempo você de verdade aplica para o seu filho? Veja, não basta eu ter consciência, não basta eu ter maturidade, não basta eu saber o que precisa ser feito, se eu não tiver disposição de pagar o preço. E esse preço, gente, ele é um processo. E o que é um processo? Ele tem início, meio e fim, e ele se repete, tem que ser um hábito, fazer todos os dias da mesma forma, de forma contínua. Você não vai ter resultado com uma dieta de um dia, você não vai ter resultado fazendo uma semana de academia no ano, você não vai ter resultado lendo 10 páginas de um livro, você não vai ter resultado se matriculando numa faculdade e assistir um semestre de aula. Isso só acontece com constância. E o seu resultado, você só vai vender bem se você aprender a gerir a sua carteira de clientes, se você aprender ferramentas tecnológicas que irão facilitar você gerenciar a sua carteira, se comunicar melhor com o seu cliente, se tornar muito mais produtivo. Você só irá vender mais se você criar uma lista inteligente de argumentos. Gente, é uma infinidade de coisas que um bom vendedor, um vendedor campeão de vendas tem que aplicar no seu dia a dia. Eu poderia ficar aqui 20 horas falando com você, que não faltaria argumentos para tentar explicar isso para você. Bom, por que eu estou abrindo dessa forma? Pela terceira vez eu falo a mesma coisa. Porque não adianta tudo que nós iremos ver ao longo desse curso, se você não colocar um propósito forte, verdadeiro, ser chato dentro do seu ambiente de trabalho, ser chato com as pessoas que não contribuem com o seu desenvolvimento. E é fácil encontrar pessoas que não contribuem com o seu desenvolvimento. Se você é vendedor, você entra com foco de vender, de prospectar, de gerenciar a sua carteira, de otimizar seu tempo. Você vai encontrar inúmeros colegas de trabalho te mandando mensagens, falando coisas paralelas, coisas que não tem nada a ver. E se você permitir, você vai se distrair e vai se frustrar com os seus resultados de venda.
Agora, uma pessoa obstinada, obcecada por resultados, obcecada por mudar de vida, obcecada por se transformar em um profissional melhor, ela chega a ser chata com esse tipo de pessoa, porque ela não aceita em hipótese alguma perder de vista o propósito, o foco da sua vida. Então, já falamos de mediocridade, inutilidade, e eu quero fazer um convite para você. Faça uma reflexão de como você tem atuado em vendas, de como você gasta as horas dentro da sua empresa. Quantas conversas inúteis, grupos de WhatsApp inúteis, mensagens inúteis, telefone, acesso à internet inútil. A justificativa é de que estou cansado e eu começo a matar o tempo, e na verdade você está se matando e não matando o tempo. E aí eu deixo para fazer isso amanhã, e eu deixo para amanhã, e você entra num ciclo vicioso em que você não faz o que deve ser feito. Você deve hoje tomar uma decisão de mudar a sua vida profissional. Você deve tomar uma decisão de assumir um propósito com você, com sua família, e você ter a consciência todos os dias de, ao chegar na sua empresa, entender que aí não é um ambiente de ficar batendo papo, que não é um ambiente de ficar contando como foi o dia de ontem, não é um ambiente de ficar falando de futebol, novela, Big Brother, ou seja lá o que for. Aliás, não perca tempo com essas coisas. Não perca tempo, porque um vendedor campeão, ele está o tempo inteiro estudando e dando importância ao que verdadeiramente importa. Como você tem administrado o tempo na sua empresa? Como você tem gerido a sua rotina? Quanto tempo você tem virado para o lado aí no seu ambiente de trabalho e falado de coisas inúteis diariamente, que não contribuem absolutamente em nada para o seu desenvolvimento profissional, para gerar vendas, para gerenciar uma carteira forte de clientes? Eu quero te convidar a refletir seriamente sobre isso e, principalmente, encontrar quais são os propósitos, qual é a decisão, para que você tenha ânimo, disposição de sentar no seu ambiente de trabalho, ou de entrar no seu carro, ou de seja lá onde você estiver, e naquelas 8 horas diárias, 12 horas, 9 horas, porque vendedor não trabalha só 8 horas por dia, você realmente gerir o maior número de vendas possíveis. Aprender a fazer isso diuturnamente, repetidas vezes, se tornar, entre aspas, um psicopata, um alucinado em gerar resultado. Se você acha que eu estou exagerando, se você acha que eu estou sendo dramático, se você acha que eu estou sendo incisivo demais nesse tópico, eu quero te falar que dificilmente, enquanto você não mudar a sua mentalidade e entender que sim, você precisa ser um psicopata em vendas, você não vai gerar resultado. Você não vai crescer profissionalmente. E a tendência é que você se frustre por diversas vezes. Pare, pensa, dê a devida importância na sua profissão e o quanto que a sua família, o quanto que você, o quanto que o seu bem-estar emocional depende de você ser bem-sucedido na sua carreira profissional. Pense nisso, defina quais são os seus propósitos, assuma uma decisão consigo mesmo e pague o preço. Um forte abraço.